Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar de um assunto que interessa muito aos casais, que é o seguinte: se é possível a gente conseguir realmente contribuir para a mudança do parceiro da gente, né? É uma coisa curiosa, porque a gente se encanta com uma pessoa pelo fato dela ser exatamente como ela é, né? E esse encantamento justamente é o que provoca a admiração e, portanto, provoca o amor e a vontade de ficar junto. Depois, no convívio, alguns aspectos do comportamento dessa pessoa passam a ser visto como uma coisa que incomoda, aquilo que a gente chama de defeito, e que defeito não tem nenhum significado muito genérico, a não ser o fato de que são atitudes e comportamentos da pessoa que me perturbam, que me incomodam, que me tiram o sossego. Então, esses defeitos a gente começa a querer mudá-los e a gente começa a reclamar, reivindicar, pedir para outra pessoa mudar, etc. E na prática a experiência ensina que as pessoas não mudam. As pessoas, na verdade, só se modificam mesmo quando elas estão convencidas de que aquilo é algo que lhes prejudica, quer dizer, não um defeito que prejudica aos outros, mas um defeito que prejudica a ela mesma, e ela sente uma enorme vontade, um grande anseio de se reformar, de se modificar. Ainda assim, quando a pessoa decide que quer mudar, decide que aquilo realmente é uma coisa incômoda e inconveniente, o processo de mudança é sempre um processo trabalhoso, difícil, oneroso e que não raramente pode demorar meses, se não anos, para se concretizar. Então, sem ilusões acerca de quanto a gente pode ficar contribuindo muito para a mudança do outro. Ao contrário, quando a gente fica insistentemente querendo que o outro mude, mas ele não muda. Primeiro, um pouco até por revolta, porque na realidade é muito chato você ter um parceiro que fica reclamando do seu jeito de ser o tempo todo. E em segundo lugar, porque existe uma coisa importante, que é o fato de que aquela pessoa despertou o encantamento pelo fato de ser daquele modo, né? Então, o medo que pode existir é que, se houver a mudança, ela não vai mais ser tão interessante ou tão atraente para o parceiro, apesar de que o parceiro está reclamando de um monte de coisa e querendo que mude, mas na realidade se encantou por aquilo que a pessoa era antes. Então, às vezes, a própria pessoa trava a mudança justamente para não perder o encantamento ou a admiração do parceiro. Então, o parceiro não é um bom personagem para que contribuir para a mudança, a não ser o único caminho de mudança efetiva seria o indivíduo trabalhar para mudar a si mesmo. Ou seja, o indivíduo trabalhar na direção da modificação de si mesmo, de ser uma pessoa capaz de se transformar, de ser uma pessoa capaz de, se transformando, influir sobre a outra pessoa, e essa influência sobre a outra pessoa acaba por definir também a necessidade do outro se reformar. Como um exemplo disso, vale a aliança, por exemplo, de um tipo mais generoso com um tipo mais egoísta. Então, que o generoso de repente comece a reclamar do egoísmo do egoísta, não leva de jeito nenhum o egoísta a se modificar. Ao contrário, pode até irritar mais ainda o temperamento mais egoísta, e ele vai se tornando cada vez mais do jeito que ele foi objeto do encantamento e do amor inicial. Agora, se o generoso, ao invés de ficar reclamando do jeito de ser do egoísta, fizer um caminho diferente, ou seja, simplesmente se colocar criticamente e passar a pensar seriamente na necessidade dele, generoso, se modificar, dele, generoso, começar a talvez rever a posição dele, se tornar menos generoso, se tornar um pouco mais duro, um pouco mais competente para dizer não, um pouco menos tolerante com vamos dizer assim, com as exigências do parceiro mais egoísta. Isso sim pode interferir na mudança, porque monta-se um desequilíbrio. Aquele que era de um certo jeito, que dá um encaixe assim, esse aqui se modifica. Ao se modificar, quando a gente se modifica, a gente obriga o outro a se reorganizar, a se recolocar na nova relação. Essa recolocação na nova relação, evidentemente, pode acontecer ou não, né? É evidente também que o egoísta chia muito quando ele vamos dizer assim,
vamos dizer, rejeitado, ou quando as coisas que ele quer não acontecem do seu modo. Então, no primeiro momento, esse é um clima que pode ser um clima de tensão, de briga, pode haver uma evolução daquele que é o mais egoísta, pode haver também uma tendência dele de romper a relação e buscar um outro parceiro generoso que não reclame do jeito de ser dele. Por esse motivo, justamente, equivale também à ideia de que o generoso, caso venha a querer se modificar, o faça lentamente, lento e progressivamente. Não só porque o trabalho é difícil mesmo, ele não vai conseguir fazer muito rapidamente, mas também porque será um jeito dele dar tempo para que o parceiro mais egoísta vá se acomodando à nova situação e aceite com mais facilidade esse novo esquema e consiga evoluir também ele na direção da justiça. Ou seja, generosos e egoístas acabam evoluindo na direção da justiça, o que pode gerar uma nova aliança, uma nova mudança. Mas volto a insistir, o único caminho para eu contribuir para a mudança de um parceiro meu é eu trabalhar para eu mudar naquilo que eu acho que se eu mudar, aquilo vai contribuir para a mudança do outro. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se, quase toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.